essas coisas já vinham acontecendo. Eu fico Claro. brincando, eu tenho colegas que têm opiniões políticas diferentes da minha, e o que eu tenho falado com eles é assim, desculpa, uma pessoa é médica, outra pessoa da biologia, eu falo com eles assim, desculpa, cara. Mas essa coisa, você falar assim, esse cara é um burro, só para usar um termo, ele é burro porque ele não está vendo o que está acontecendo no mundo, ele fica insistindo nisso, ele fica querendo olhar só do espectro, quando o problema é um problema econômico, de saúde, é tudo junto, não dá para você olhar num espectro só, e o que está acontecendo no resto do mundo é muito claro, e a gente não tem outra solução melhor. Então, o pessoal da área médica, que para eles está muito claro isso agora, eu falo com eles, então, meu querido, você entende quando ele falava de homofobia, quando ele falava misoginia, quando ele falava sobre ditadura, quando ele falava isso tudo, era o mesmo cara falando. Só que agora está batendo aí no seu calo, está batendo aí na coisa que você entende e se interessa, e você agora para e fala, ah, ele é burro. Não, desculpa, ele é o mesmo pessoa, ele não é burro. Ele é essa pessoa, sempre foi essa pessoa. Se isso é ser burro ou não, não é essa a discussão. A discussão toda é que a opinião dele é coerente neste momento com tudo que ele fez antes. Exatamente. Aceitemos isso. Aceitemos isso. Então, assim, podemos mudar de opinião? Tem gente que votou no Lula e não gosta hoje em dia do Lula. Ok. Você pode mudar de opinião. Só que entende que é a mesma pessoa. Não é que ele agora se mostrou, não. É essa pessoa. Ele é essa pessoa. Aproveitando esse gancho, uma discussão que eu tenho enorme, não que eu tenho, mas é uma discussão que sempre está perpassando toda a área de discussão de opinião pública no Brasil e no mundo, perpassa, tem a ver com redes sociais e manifestação. Então, tem uma discussão até hoje não fechada no Brasil, tem várias opiniões, e muitas pessoas vão falar que isso já é uma questão resolvida, que o professor fulano explicou bem, mas tem 15 pessoas falando ao mesmo tempo sobre as manifestações de 2013, por exemplo. O que foi o gatilho? Como é que isso aconteceu? Foi a manifestação ou foi o meio onde ela foi organizada que gerou o turmoil que gerou? Eu não quero Foi entrar... cooptação também, né? O quê? Elas foram cooptadas, né? Então tem isso também. Sim. Teve aquele outro momento. Mas independente dessa questão, a discussão, eu não queria entrar na discussão político-sociológica. Ah, não, O que eu claro, queria claro. entrar era uma questão assim, tem algumas pautas, vamos dizer, tem algumas questões que elas são aglutinadoras. Quando a gente fala em educação, ela é quase que transversal na sociedade. A pessoa mais velha está preocupada com a educação do novinho, do neto. O neto está preocupado com a própria educação, seja de classe A, B, C, D, E. Está todo mundo falando assim, eu sei que com a educação eu tenho mais oportunidades. A educação é um programa aglutinador. Então, quando você tem um ministro ameaçando acabar com a educação, você tem um movimento contra ele que junta forças e espectros políticos dos mais variados, né? Que foi um pouco o que aconteceu na questão da educação, tanto que a pessoa continua falando bobagens, mas muito pouco bobagens sobre educação hoje em dia. Ele fala sobre tudo menos sobre educação. Então é um maluco que você fala, tá lá, e isso é outra discussão. E aquela discussão que a gente começou da outra vez foi que, de certa maneira, o que nós estamos vivendo também é algo que tem essa capacidade aglutinadora. Sim, E aí a pergunta que eu tenho é uma pergunta não simples, mas assim, vamos dizer que existe um momento de estalo. Psicologicamente falando, fenomenologicamente falando, ou não sei qual é a melhor forma de fazer essa pergunta, o que é o estalo? O que é o eu não dou mais conta e vou gritar? O que é esse ponto? Será que a gente consegue identificar esse ponto? E aí é uma pergunta, você consegue identificar esse ponto no paciente como eu? Eu fui um dia, encontrei ele, você olha para mim e fala assim, ou hoje eu dou para ele uma dose tripla, ou esse cara vai sair daqui e vai explodir. O meu ponto é, quais são esses sinais? Tá, maravilha. Psiquiatricamente falando, esse sinal é a angústia, não tem outro nome. E a angústia,
ela tem um outro jeito de ser chamada, que é pânico, né? Então, e o que é isso? Né? A angústia e o pânico. A palavra angústia, ela tem uma origem indo-europeia que significa constricção. Tanto que da palavra angústia, ela tem a mesma origem da palavra esfinge, sphinx, que também tem origem a ver com a palavra faringe, que é também uma constricção aqui. Então, a angústia é esse aperto. Lembra que a gente fez esse desenho aqui, ó? Esse aqui é o ponto da angústia, certo? Perfeito. Que é o quê? É o ponto em que a gente reconhece a nossa finitude. Seja a minha finitude nascimento, a minha finitude morte. Então, a angústia, para falar de um outro jeito, e o pânico, elas são um beijo da morte no nosso rosto. Ela chega e dá aquela... Você sente o cheirinho dela. Significa que você vai morrer daqui a pouco? Não. Tanto é que a crise de pânico, que é a crise de angústia, ela tem esse aspecto da iminência da morte que não chega. A gente fala, por que a pessoa está assim? Ora, a pessoa está assim não porque ela está dando piti, não é porque ela está dando um ataque histérico, não é porque ela está dando um showzinho. Ela está daquele jeito porque ela foi beijada pela morte. Então, nesse momento, que é extremamente angustiante, né, extremamente doloroso, e que a gente se sente na iminência da dissolução da nossa própria vida, do nosso próprio ser, a dissolução, a dissolução, né, o fato de que ele vai desaparecer, que eu tenho uma preocupação atualmente de não falar tão difícil também para não ficar parecendo elitista, né? Então, o medo de que a nossa vida acabe, né? É isso. A gente recebe o beijo da morte e fica desesperado. Esse movimento, na sequência disso, o que acontece? Disparo do coração, sudorese, tremor, às vezes paralisia, às vezes uma vontade de correr. Então, se a gente for pensar nisso, eu acho que coração batendo, tá todo mundo com o coração batendo. Suando frio, tá todo mundo suando frio. As mãos tremendo, tá todo mundo com as mãos tremendo. E aí a diferença vai ser entre aquele que pega e se encolhe, fica com medo, desesperado, ou aquele que vai correr, mas não para fugir. Porque tem o que vai fugir também. Mas aquele que vai correr para falar. Então a minha vida é agora. Então a minha vida é hoje. Então é agora que eu vou viver. E aí esse cara claro, que tira o que está agachado de casa. Exatamente. Isso, sim, porque a gente não tem que julgar a reação do outro. Perfeito. Porque a gente vai falar assim, o que faz mais é melhor do que o que faz menos. Não, não é. É todo mundo humano nessa história. Só que pessoas se encolhem para sofrer menos e pessoas fazem muita coisa para sofrer menos. Mas as duas pessoas estão o quê? Tentando sofrer menos. Então, esse é o denominador comum. É isso que a gente tem que ter clareza. É esse denominador comum que faz com que nós sejamos solidários. Então, a gente entende que o sofrimento é coletivo, que eu não sou privilegiado de ninguém. Eu estou sofrendo tanto quanto os meus pacientes. Eu estou sofrendo tanto quanto a minha mãe. Eu estou sofrendo tanto quanto os meus melhores amigos. Eu estou sofrendo tanto quanto a pessoa que está lá embaixo, na rua, andando, que eu nem sei quem é. E aí, retomando essa fala sua sobre a questão da educação como um eixo, um eixo vertical que atravessa todas as camadas políticas e tal, na verdade é um erro histórico a gente pensar que educação, saúde e cultura são coisas distintas. Elas não são. E hoje está muito evidente que a saúde é o grande denominador comum, porque é pelo nosso corpo que nós sofremos, é pelo nosso corpo que nós estamos ameaçados da morte. E a cultura e a educação, elas são o quê? Elas são essa busca. Ou de a gente encontrar um jeito melhor de se encolher e fazer com que aquilo seja proveitoso, e acho que a manifestação cultural disso é você, às vezes, deitar para ouvir uma música, ir para um teatro, ficar quietinho ali só observando a vida, ou um fazer. Então, eu vou buscar entender o que acontece comigo e vou produzir conteúdo para que aquilo seja propagado para outras pessoas. Aí a gente constitui um corpo teórico, um discurso, narrativas sobre o mundo. E então, a educação e a cultura, elas são o próprio movimento de busca de compreensão de si, que está absolutamente relacionada com esse momento de angústia e pânico, que no fim das contas não é só a pergunta sobre o que eu fiz da minha vida. A pergunta é quem sou eu e o que é o mundo. E aí a resposta a essa pergunta, socialmente falando, domesticamente falando, se estrutura como educação, como
cultura, mas essas coisas não são dissociadas. A economia também não está dissociada disso. A ecologia também não está dissociada disso. A gente que dá nomes diferentes para coisas óbvias. Se eu não cuido do meu dinheiro, eu não vou ter comida. Então eu tenho que saber ser econômico. Se eu destruo o lugar onde eu moro, eu vou morar dentro do esgoto. Eu vou ter um rio gigantesco passando na minha cidade fedendo e que eu não posso curtir o meu momento de relaxar tomando um banho lá dentro. Eu não tenho nem a chance de ficar encolhidinho na beirada do rio Tietê, pensando na minha própria finitude. Então, que interessante que será se no futuro, saindo dessa crise, a gente não extingua o Ministério de Cultura, pensando que não é nada, e a gente crie um super ministério da saúde, da educação, da cultura, da economia e da ecologia. Porque aí a gente vai ter uma coisa integrada que entende a relação profunda que a cultura tem com a saúde mental, por exemplo. E não só a saúde mental, qualquer coisa. Se a gente for pegar um dos livros mais antigos do Ocidente, que é a Ilíada, do Homero, um livro grego, naquele livro, que era cantado para as crianças e para os jovens, as crianças sabiam decor o que estava escrito ali. O que você tem naquele livro? Você tem ensinamento sobre o corpo, sobre os órgãos, você tem as cenas de guerra acontecendo, e eles vão dizendo que a lança, quando ela atravessa aqui, ela pega o coração e atravessa o pulmão. Então você diz para aquela criança grega, olha, atrás do teu peito tem o teu coração e o teu pulmão. Então eles descrevem a cena da batalha e aí o machado passa na cabeça e aparece o cérebro. Olha, dentro da sua cabeça tem um cérebro. Isso é lindamente constituído como algo cultural e profundamente educacional, ensinando a criança grega o corpo dela. Será que a gente escreve livros como a Ilíada hoje? Será que a gente está... Compartimentaliza tudo, né? E a compartimentalização do conhecimento, ela vem... Essa é a minha posição aqui. E aí, já que a gente está sendo transparente, sincero, ela é produto do monoteísmo. Ela é produto dessa lógica que pensou que Deus estava aqui em cima e a gente estava aqui embaixo se virando na nossa insuficiência, na nossa derrocada, na nossa fuga do paraíso, na nossa expulsão do paraíso. O pensamento pagão, o pensamento politeísta, que vive no Brasil hoje, e o nome desse pensamento aqui é o candomblé e a umbanda, são religiões sagradas africanas, óbvio que toda religião é sagrada, né? Mas são religiões que entendem que o sagrado não está aqui em cima, o sagrado está aqui embaixo, ó, atravessa os nossos corpos. Então, essas culturas integrativas, essas culturas que entendem que o sagrado não está aqui em cima, o sagrado está embaixo, e que todo o âmbito do conhecimento é sagrado, e ele é sagrado porque ele é vivificante, ele é sagrado porque ele promove a vida, ele promove a cultura, ele promove a saúde, ele promove a educação, ele promove uma boa economia, ele promove uma boa estratégia de guerra, ele promove que a gente espera não precisar mais viver, né? Pois a Ilíada dá um pouco essa história também. Essas culturas, elas integrativas, elas são mais funcionais. É impressionante que a gente se diga herdeiro da cultura grega, e o grego são os índios do Mediterrâneo, lembremos disso. Homero era um índio grego. Então, os índios, os indígenas do Mediterrâneo, eles tinham essa noção integrativa e eles eram muito mais eficazes para manter a transferência dessa cultura e um cuidado com o povo deles, que hoje a gente vê as ruínas dessa civilização e a gente fica espantado porque a gente encontra pinça de cirurgia, a gente encontra instrumento desenvolvido há 2.500 anos para fazer uma trepanação, abrir o cérebro. A gente nunca mais, na história ocidental, constituiu um lugar como Epidauro, na Grécia, que congrega no mesmo espaço físico um teatro maior da Grécia, um centro de cura, um centro cirúrgico e um centro de educação. Não existe essa estrutura no mundo ocidental hoje. A gente sequer conseguiu chegar próximo do legado grego que a gente se arroga tanto. A gente acha que a cultura europeia é o máximo, a gente acha que a gente segue as tradições de 3.000 anos, só que a gente esquece que o fundamento dessa cultura é indígena e nós temos esse mesmo fundamento aqui no Brasil. A gente não ouve os nossos índios. A gente tem fundamento indígena africano aqui no Brasil, muito potente, muito forte. A gente não ouve essa cultura indígena africana que está aqui.
E a cultura indígena europeia, que a gente deveria salutarmente cultivar, a gente deveria reconhecer, a gente fica nesse snobismo babaca de achar que nós somos superiores porque a gente fez coluninha de mármore grego com uns rebuscadinhos, sendo que o importante dessas culturas não é isso. Então, essa crise também vai mostrar não só a insuficiência do capitalismo, a insuficiência dessa lógica perversa de exclusão, essa insuficiência dessa lógica de divisão em castas, ela vai mostrar a insuficiência do monoteísmo. E a gente já está vendo isso acontecer. O monoteísmo, esse monoteísmo corrompido de hoje, tá? Não que o monoteísmo não tenha uma delicadeza e uma pureza e um sagrado muito interessante. Para mim, o politeísmo e o monoteísmo são a mesma coisa, porque o monoteísmo é a luz branca e o politeísmo é a luz branca refratada, como arco-íris. É a mesma coisa. Mas o monoteísmo que a gente vive hoje no Brasil, ele é um monoteísmo perverso. Ele é um monoteísmo do controle, ele é o monoteísmo da sujeição da pessoa. Porque a lógica do monoteísmo é fundada sobre a questão da culpa e da tristeza, que são fatos humanos. E a lógica do politeísmo ela é fundada sobre todos os outros afetos humanos. Mas ela também é muito humana. E a gente não precisa ter o privilégio de um sobre o outro. Mas o monoteísmo ele é mais fácil de ser cooptado e usado por quem é perverso para controlar o outro. E hoje essas pessoas estão adoecendo. E aí a gente volta de novo para a nossa realidade para achar que a gente não está só fosforilando e masturbando aqui a cabeça com ideia. E o monoteísmo hoje está responsável por comunidades que vão falecer mais porque são pessoas irresponsáveis que acham que podem prescrever para os outros não saia de casa porque Deus te ungiu e você não vai sofrer nada. Olha o limite da corrupção dessa religião. Como ela virou uma barganha com Deus, e se Deus, ele não barganha, ele não é o dono do botequim para quem eu fico pedindo pingado fiado. Então, olha onde nós chegamos. Então, assim, essa crise também é uma crise do monoteísmo e a gente vai ver isso. E pegando essa linha sua, pensando no símbolo que você falou e falando que nós estamos nesse momento de constrição. Nesse momento de constrição, cada pessoa tem uma reação diferente. Então, a gente falou no mínimo de 3, provavelmente talvez tenha mais. Tem o que corre, tem o que encolhe, tem o que enfrenta, para simplificar essas opções. Eu tenho 2 perguntas e provocações nessa linha para a gente discutir. Uma é, este momento de angústia, e aí é uma pergunta psiquiatricamente, psicologicamente falando, é um momento de, entre aspas, oportunidade de iluminação? Ou o que eu quero dizer? E aí eu vou fazer uma tradução que talvez seja ruim, você me corta e corrige depois dela, que é uma pessoa que é deprimida a vida inteira, mas tem poucos ou nenhum eventos de pânico forte ou de angústia forte. Essa pessoa tem menos oportunidade de entender e resolver o seu problema do que a pessoa que tem o seu ataque de pânico e fala, caracoles, espera aí, o que está acontecendo? E parar. Então, isso é uma pergunta psicologicamente, já para te emendar em seguida. A segunda é, assumindo que sim, esse é um momento especialmente caro de pensar e repensar as coisas, que eu imagino que seja a resposta, o que você está me dizendo é que a gente tem que olhar para essas outras variáveis todas, e uma delas é a religião, para talvez tentar entender quem vai se encolher, quem vai enfrentar, quem vai correr. Porque, de certa maneira, o que está dizendo é que o monoteísta ele tem uma válvula de escape, que eu, como você bem sabe, nem me caracterizo como ateu. Não, eu sei. Nem me caracterizo como ateu, mas de vez em quando eu falo assim, poxa, se eu pudesse rezar e achar que a coisa ia resolver, ia ser bom. Mas, assim, o meu ponto é as pessoas que não estão se dando, eu vou dizer ao luxo a palavra, tá? Talvez seja errada a palavra, mas estão se dando ao luxo de não fazer essa viagem interior versus as pessoas que não têm esse luxo versus as pessoas que têm que correr, porque eu tenho que trabalhar e posso estar em pânico que se eu não for, eu não vou receber, e versus os... E aí, a gente pode entrar nas profissões do dia, eu não quero entrar no detalhe, deixa eu jogar para você essa pergunta. A sua pergunta é incrível
eu pensei numa resposta agora que também vai ser uma espécie de alegoria, uma analogia, uma metáfora. Talvez nós passemos todo o começo, não o começo, porque acho que todas as crianças elas são abertas à vida de um modo muito espontâneo, elas se alimentam muito rapidamente de toda a luz do mundo, né? Vamos dizer assim. Em algum momento a gente, talvez isso aconteça logo no começo da infância ou à medida que a gente vai amadurecendo, a gente fecha os olhos e para de ver essa luz. E a gente se concentra num pequeno campo que a gente mantém aberto para fazer aquele mínimo que a gente julga necessário para tocar a vida, porque é muito angustiante viver. É muito angustiante você ter que se confrontar todo dia com a sua morte. É muito angustiante você pensar o que eu quero fazer antes de morrer na minha vida. É muito angustiante. Então a gente prefere olhar para baixo e ficar se concentrando aqui. E o dia que a gente recebe o beijo dessa morte, é como se ela também levantasse as nossas mãos e falasse assim, olha para frente, abre os olhos, fica com o olho aberto. Quando eu estou falando dessa coisa da fuga, a gente se encolhe e fecha os olhos, né? A gente foge para não olhar mais. Ou a gente abre o olho de vez e fala, então agora eu vou ver isso aqui. Eu quero ver que porra é essa, entendeu? Então, sim, fenomenologicamente falando, psiquiatricamente falando, porque eu conheço os meus pacientes, eu conheço as histórias que eu acompanho, então não estou também falando de um achismo, é uma coisa que a gente vê na vida real. Sim, a pessoa que se angustia, em algum momento da vida, ela dá uma guinada em alguma coisa que está fazendo com que ela seja limitada e não seja livre. Então, muitas coisas nesse sentido. Um casamento falido, a sexualidade que você quer viver e não consegue, o corpo que você gostaria de viver e você não consegue, porque talvez você tenha nascido num corpo masculino e você seja feminina. Então, N coisas. Eu estou dando 3 exemplos aqui só para passar, né? A vida está cheio de questões. Eu lancei 3 aqui que me vieram à cabeça. E então, sim, acho que a angústia ela acaba sendo, nesse sentido, curiosamente, um privilégio. Não um privilégio para a gente se gabar em relação ao outro. Até porque a gente não se gaba disso, né? As pessoas falam, nossa, você está angustiado? Você é fraco, hein? Você é doente, né? Para a gente é um privilégio. Para nossa existência, não em relação ao outro. Em relação à vida comum, a gente fala, putz, eu sou um problemático. Mas em relação à minha existência, esse é o lugar do nosso renascimento. É a constricção do parto. Aqui eu estou renascendo. Então ela é um privilégio porque nós temos a oportunidade de renascer. Então, só que se nós renascermos na soberba, na arrogância, no egoísmo, na intolerância em que nós nos encontrávamos antes dessa angústia, a gente, na verdade, vai só repetir um ciclo que a gente estava vivendo. Eu acho que também o outro nome disso, para as pessoas pensarem em casa, é a culpa. Né? A angústia ela revela a nossa culpa. Que culpa? A culpa do que eu fiz comigo mesmo e com as outras pessoas no meu passado e a culpa que eu tenho de ter que continuar existindo e todo dia, cotidianamente, produzir a minha existência. Isso é super doloroso. Isso não é uma questão meramente teórica, isso não é uma questão meramente filosófica, como se isso pudesse estar destacado da nossa carne. Isso é real, isso é concreto, isso está no nosso corpo. E aí eu queria aproveitar, já que eu fiz um gancho aí, uma citação em relação às pessoas que nascem num corpo masculino e são femininas, ou nascem num corpo feminino e são masculinas, a questão das pessoas trans, e aproveitando para falar da questão do sagrado, já que a gente tocou na questão do sagrado, quando eu costumo falar uma coisa que eu não falei ainda publicamente, eu fico emocionado. Então, como está sendo a primeira vez que eu vou gravar isso publicamente, talvez eu me emocione. As pessoas já sabem que eu estou prevendo a minha própria emoção. As pessoas trans, para mim, elas são sagradas. Por quê? Porque elas têm que conviver cotidianamente, exatamente manifestando a tensão que significa viver em relação a quem eu fui e viver em relação a quem eu vou ser, a minha liberdade. E isso está inscrito no corpo dessas pessoas.
Então, se a gente pegar uma mulher trans, ela nasceu com um corpo um corpo masculino, com pinto, ou nasceu com uma genitália indiferenciada. E ela é feminina, essa pessoa é uma mulher. Ora, o corpo dela continua dizendo pra gente dessa duplicidade. E que a gente pode falar, nossa, que estranho, essa pessoa é meio homem, meio mulher, mas isso daí é só uma aparência. O lindo da figura trans é que ela não demonstra pra gente, pelo seu corpo, essa estranheza da dualidade dos dois sexos. Ela evidencia cotidianamente, para quem sabe ver, que nós somos uma tensão entre o nosso passado e o nosso futuro. E isso é sagrado. E é por isso que... Eu sabia que ia me emocionar. Eu fico fascinado quando eu vejo uma pessoa trans. Infelizmente, eu não tenho amigos trans, porque essas pessoas, elas ficam à margem da sociedade e, infelizmente, eu vivo numa sociedade desigual e, pela desigualdade, eu fui privado de conhecer essas pessoas. Mas eu conheço os artistas, e olha a importância da cultura. Eu vejo artistas fantásticos trans. Eu quero aqui elogiar o trabalho da Linda Quebrada, da Urias, da Maju, Tem tanta gente, eu vou esquecer alguém, eu estou esquecendo já, mas tudo bem. Inclusive, eu queria que, se essas pessoas estivessem me ouvindo, se vocês conhecem alguém que conheça essas pessoas, eu quero muito poder falar com elas. Eu quero que elas venham aqui conversar comigo para declarar o meu amor por elas. E então, é interessante isso que acontece, né, Dorival? A gente vai fazendo um percurso do pensamento e volta para essa questão que, no fim das contas, é o que a gente quer cultivar com as pessoas, que é o amor, cara. Eu quero dizer para as pessoas o quanto eu as amo, o quanto a existência delas diz respeito à minha. Porque, talvez, naquele corpo, daquele jeito, quem vê só uma aparência de uma sobreposição do homem e da mulher, eu vejo a sobreposição do tempo, do futuro e do passado. Aquela pessoa, ela representa para mim a angústia de estar todo dia vivo, precisando afirmar quem a gente é. E a gente é não só, aproveitando a tua fala também, porque você falou de coerência, nós não somos somente coerência com quem nós fomos no passado. A gente é muito mais coerência com quem nós queremos ser no futuro. Essa é a grande coerência. E esse é um dos grandes erros da humanidade. Eu acho foda isso. Eu acho que isso é um dos grandes erros dos meus pacientes. Eu passo a vida trabalhando com isso. Eu passo o meu tempo tentando fazer as pessoas entenderem, e então essa mensagem para os meus pacientes também, que nós não somos coerência com quem nós fomos. A gente é coerência com quem a gente quer ser, com os nossos sonhos. Então a gente pode se desprender do nosso passado, mas não no sentido leviano de fingir que o nosso passado não aconteceu, mas no sentido de pensar que o meu passado é referência daquilo que eu gosto e daquilo que eu nunca mais quero fazer. Porque eu caguei, porque eu fiz errado, porque eu falei bosta, porque eu fui escroto, porque eu fui estúpido, porque eu fui insolente, porque eu fui arrogante. Então, eu quero ser coerente com o homem que eu quero ser um homem livre. Eu quero que as outras pessoas sejam mulheres e homens livres. Brancos, negros, chineses, japoneses, amarelos, verdes, azuis, não importa. Quem é que a gente sonha pra gente mesmo? E que esforço eu estou fazendo para realizar os meus sonhos, para ser coerente com o meu futuro, ou para ser coerente com os sonhos e o futuro do meu vizinho, da pessoa que está do meu lado, do meu amante, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Então essa crise, ela é uma crise que, no último lugar, ela evidencia essa tensão. Esse é o último lugarzinho nosso. O que somos cada um de nós? Um pedacinho de tempo. Você é um eixo temporal, eu sou um outro eixo temporal. O tempo não é um. Não existe um tempo no universo em que nós nos agarramos a ele. Eu nasci em 79, vou morrer sei lá eu quando. Eu sou o tempo que começa quando eu nasço. E ele vai se encerrar quando eu morro. E esse tempo é o meu mundo também. São os meus horizontes e as relações que eu teço. Você é um outro eixo temporal. Existem tantos tempos no mundo quantas pessoas existem no mundo. Existem tantos mundos no mundo quantas pessoas existem no planeta Terra. A gente se confunde achando que a Terra é uma e que a gente tem que se relacionar com ela. Cada um de nós porta em si um mundo. Cada um de nós é um mundo. Cada um de nós vive para realizar esse mundo e fazer que esse mundo seja feliz.